O presidente Lula anunciou agora há pouco o socorro de 30 bilhões de reais a empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Então, vamos direto para Brasília fazer nossa ponte diária com o repórter Afonso Marangoni, que tem os detalhes. Afonso, o plano deve afetar as contas públicas? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O presidente Lula anunciou, então, que amanhã será editada uma medida provisória abrindo crédito na casa de 30 bilhões de reais para socorro a essas empresas. Lula disse que não vai parar por aí, que conforme for surgindo a necessidade, o governo está à disposição também para fazer o socorro às empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. Ele disse que a ideia é beneficiar as empresas menores, que vão ser mais afetadas, como produtores de frutas e de mel, por exemplo. As declarações foram dadas em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News. Olha, agora, falando sobre a questão do impacto que você me perguntou, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ela esteve mais cedo aqui no Senado, de onde estou falando, e ela falou que o impacto será mínimo às contas públicas e que, na verdade, eles resgataram ideias que já tiveram na pandemia justamente para fazer frente a essa questão do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos acompanhar um trechinho do que ela disse mais cedo. Ele vai ser único e exclusivamente no limite do necessário para não deixar nenhuma empresa para trás. A demora está porque nós não estamos apenas estabelecendo quais os setores que vão estar contemplados pelo contingenciamento, porque serão todos os setores que estão tendo prejuízo. Feito esse recorte que já foi feito, o MEDIC está separando empresa por empresa dentro de cada setor. Por exemplo, setor de pescado é um dos mais atingidos, mas não todo o setor vai ser beneficiado. Não todas as empresas. Tem empresa que não exporta, tem empresa que exporta, mas não exporta para os Estados Unidos, e tem empresa que exporta para os Estados Unidos, mas já está redirecionando a sua produção. Então, estamos sendo criteriosos, até porque é dinheiro público, de só fazer todas as medidas, que eu não posso adiantar quais são, mas muitas vocês já divulgaram, muitas não têm a ver com orçamento, tem a ver com subsídio, tem a ver com refinanciamento, tem a ver com proteção ao trabalho. Então, assim, a gente está muito consciente na parte, eu posso falar pela parte do orçamento, que vai ser no limite mínimo mesmo, mas também com a preocupação de não deixar nenhuma empresa prejudicada para trás. Pois é, quem esteve aqui mais cedo também foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que o texto já está 100% definido e que girará em torno de 3 eixos que ele já está falando à imprensa nos últimos dias. O primeiro será de financiamento, portanto, crédito às empresas para capital de giro e também para investimentos. O outro, benefícios tributários, que foi já utilizado também na época da pandemia de Covid-19, além da questão das compras governamentais, que o governo deve intensificar esse movimento, principalmente em relação a alimentos perecíveis. Vamos acompanhar também um trechinho do que disse o ministro Fernando Haddad sobre o plano que deve ser detalhado amanhã. É um projeto que contempla as várias demandas do setor produtivo. Nós tivemos reuniões com os setores produtivos e eu penso que dentro dos limites estabelecidos, ele contempla particularmente os setores afetados pelo tarifaço. Olha, aqui em Brasília hoje, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, reagiu a uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou Brasília como um exemplo de capital violenta. Ibanez Rocha disse que os dados usados pelo Donald Trump não condizem com a realidade, que Brasília é uma das cidades mais seguras do Brasil, por exemplo, e também aproveitou para criticar o presidente Lula. Ibanez Rocha disse, nessa carta enviada ao Donald Trump, que é um governo de oposição ao governo federal, que ele é um governador de centro-direita, enquanto o governo federal é de esquerda. Ele também disse que, diferente do atual governo federal, nas palavras dele, ele acredita e defende o diálogo e também a relação diplomática. E o Ibanez Rocha também falou que se coloca à disposição para fortalecer o diálogo entre os dois países e lembrou até que fez uma reunião com outros governadores para tentar negociar diretamente com os Estados Unidos.